Bora, 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 bora! Domingão! Sejam bem-vindos, estamos começando. Daqui a pouco a gente vai estar com a Nath. Ela vai estar compartilhando conosco sobre o mercado financeiro. Por hora, só testando o som, a luz. Seja bem-vinda, Carol, tudo bem? Fala, meu caro Carlos. Bom, ó. Eu vi que você caiu lá no encontro na sexta-feira, mas eu espero depois que você entre lá para acompanhar, hein? Veja lá que nós pensamos numa coisa do caralho, cara. Pode falar palavrão aqui? Pode, né? Não pode. Ficou um tesão, depois você vê lá. Fala, Gui. Bom. Seja bem-vindo, Rose. Oi, Luana, Bruna. Tudo bem, pessoal? A Nath, mais 2 minutinhos, ela falou que está entrando. Então fiquem conosco por aqui. Daqui a pouco vai ter uma especialista contando um pouquinho nesse domingão, né? Essas horas agora a gente estaria fazendo o quê? Tomando um cafezinho, estando de bobeira, vendo um Faustão. É brincadeira. Não, quem que assiste Faustão aqui? Faustão não, né? Pessoal da For Blue. Massa. Sejam bem-vindos. Meus caros. Então, agora a gente poderia estar descansando, fazendo qualquer coisa da vida, né? Mas nós vamos aqui compartilhar um conteúdo bem relevante com vocês. A Natália já está por aqui, ela vai compartilhar um pouco sobre o mercado. Eu vou pedir um favor para vocês que estão entrando, que façam o seguinte. Primeiro, né? O que vocês tiverem de pergunta, fala, Nath, bom? Bom demais. Então tá bom, ué. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Luciano, seja bem-vindo também. Pessoal, eu vou pedir para vocês, assim, olha, primeiramente, mais um minutinho. Aproveitem esse aviãozinho que está aqui, compartilhem com as pessoas que são próximas ao ciclo de vocês, porque nesse momento nós estamos em casa. Né? Não, acho que não tem nem porque nós estávamos falando do Faustão mais cedo, mas eu acho que não tem nem problema do Faustão hoje, não tem. Hoje é Domingão do Faustão, não tem? Será? Não brinca, não. Entre assistir o Faustão e ficar conosco aqui, tá de brincadeira, né, Nath? Vai, por favor, vem pra cá. Não é de quem. Mas o convite aí para vocês, ó, compartilhem com seus amigos. Daqui a pouco a gente vai começar oficialmente. E a Nath vai contar um pouquinho para nós, né? Primeiro quem que é ela, depois um pouco sobre o mercado financeiro. E eu vou fazer uma intimação para vocês. Isso aqui não é uma palestra, tá? A ideia é que a gente faça um bate-papo. Seja bem-vinda, Marcela. Bom? Então, o que vocês tiverem de dúvida, o que vocês quiserem saber, aproveita. Vocês estão diante de uma especialista aí que conhece, que domina o mercado financeiro. Então, eu vou pedir 2 coisas para vocês nesse próximo minuto. Clica nesse aviãozinho e manda pelo menos para 3, 4 pessoas que você acha que é importante, né, conhecer um pouquinho mais o que está acontecendo nesse mercado financeiro. E a segunda coisa, tá gostando do conteúdo? Vai mandando ali os coraçãozinhos para nós. Por quê? Porque isso é bom para a gente saber se nós estamos falando algo que faz sentido para vocês ou não. Como é que tá por aí? Calor? Calor demais ou calor demais da conta? Pior que não, hoje o dia tá bem ameno. Ele apareceu um solzinho, mas depois acabou e agora tá mais tranquilo aqui. Gente, quem não sabe, Olha. eu sou de Goiânia, tá? Então aqui geralmente é muito quente. A Natiele falou Mas que não hoje é tão não tá, quente. tá? Quando você sai do chuveiro depois do banho, você já sai e fica suado de novo, pô. Não, É aqui verdade, também não é assim né? não. Aí também não é assim não. Porque também aqui é muito seco, né? Então é muito quente e seco. O que vocês estão sofrendo mais aí, ô Natália? Assim, apesar da brincadeira, mas aí o que tá pegando mais? É a questão do corona ou das baladas sertanejas tá fechado? O que dói mais? Então, pessoalmente. Então, pessoalmente, é melhor o corona. Ah, que bom. Ufa. Brincadeira. Ufa. Mas Olha, realmente pra quem a tá situação chegando aí, tá. Hã? para quem já está chegando, eu gostaria, até né, tem algumas pessoas também que não me conhecem. Pessoal, meu nome é Gustavo Rezende, eu sou mineiro de natureza, mas curitibano de coração, né? Fiz um convite para a Natália estar aqui conosco hoje. Depois, para quem não me conhece, começa a seguir ali o meu Instagram, Ser Consultor. Eu tenho como objetivo aí poder proporcionar para a vida das pessoas
mais liberdade, mais resultado, autonomia, flexibilidade, através da formação de consultores. Mas hoje vocês não estão aqui para me ouvir, não. Vocês estão aqui para ouvir essa mulher que vai compartilhar conosco. Ô, Nath, então se apresenta para o pessoal que está entrando aí. Quem que é essa Goiânia, da onde que você veio, da onde você vai e por aí afora. Vamos lá. Não, beleza. Bem, gente, meu nome é Natália, eu sou de Goiânia e eu sou planejadora financeira. Então, eu ajudo as pessoas a se organizarem e a conquistarem aquilo que elas desejam para a vida delas, né? Adquirirem a sua independência e liberdade financeira. Então, essa é a minha missão aí. Top. Bom demais. Ô, Nath, eu vou começar assim, olha, fazendo perguntas. E, pessoal, quem tiver alguma pergunta a respeito do mercado financeiro, aproveita, manda aí que a gente vai encaixando e a Nath vai respondendo para nós. Eu já vou fazer a primeira pergunta que veio na minha cabeça quando eu falei assim, cara, a gente vai fazer essa live. Primeiro, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite meio que nos 45 do segundo tempo, né? Mas eu acho importante, querendo ou não, nesse momento, a gente compartilhar com as pessoas o que está acontecendo, o que vem por aí. E a primeira pergunta que eu me faço é, nesse momento que nós estamos vivenciando agora, o que eu faço com o meu dinheiro? Faço alguma aplicação em investimento? Coloco dentro de casa, tiro do banco, sei lá. As pessoas estão todas preocupadas. O que fazer com dinheiro nesse momento? O que você orienta aí para o pessoal? E para mim também, porque eu não sei. Então, se liga aí. É o seguinte, esses dias para trás eu fiz uma enquete no meu Instagram que eu vi uma imagem e tava assim, esse momento é o quê? De comprar mais ou de vender tudo? E a maioria das pessoas, foi acho que quase 90%, todo mundo respondeu assim, comprar mais. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque agora é um momento que a gente está no meio do furacão. Então a gente não sabe o real impacto de tudo que está acontecendo na economia mundial e na economia brasileira. Então a gente não sabe isso. Então cada passo que a gente for tomar agora tem que ser com muita cautela, tem que ser com muita precisão. Então, não adianta a gente só pensar, vou comprar mais, se não tiver uma estratégia e aí não tiver preparado para quedas posteriores. Porque na segunda-feira passada, quando aconteceu a primeira paralisação na Bolsa, gente, quem não sabe, a Bolsa de Valores, ela negocia ações de empresas, grandes empresas no nosso mercado. E ela teve que parar por 30 minutos. Essa paralisação, que é o que a gente chama de circuit breaker. E aí, porque estava tendo uma queda muito brusca. Então, paralisou. Então, essa foi a primeira vez, depois de... em 20 anos, a gente teve quatro circuit breakers. E a última que aconteceu foi em 2017, no dia lá do Joesley Day, que foi uma loucura quando teve os vazamentos do Joesley, enfim. Então, foi a primeira vez depois de 2017 que aconteceu isso novamente. Então, muita gente já tinha achado que tinha chegado no poço, que, nossa, acabou, não vai cair mais, agora só vai subir. E muita gente comprou acreditando na alta. E sim, na terça-feira, no dia seguinte, aconteceu uma alta. Só que veio quarta e quinta-feira com novas quedas. Então, veio para mostrar que, assim, o mercado, ele está em pânico, ele está em altíssimo estresse. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se eu não me engano, em 10 pregões, 8 pregões, aconteceram 6 circuit breakers. Sendo que nos últimos 20 anos tinham acontecido 4. E agora, nesse período, a gente passou por 6. Que isso é na Bolsa de Valores. Então, é um momento que a gente está vivendo que ele é único na história. Único em relação à doença, mas único também em relação ao avanço que isso está refletindo na nossa economia. Então, assim, o mercado está muito estressado, está muito em pânico. Então, está tendo muita oscilação para cima e muita oscilação para baixo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Beleza, agora o que faço com o meu dinheiro?
Agora é um momento onde de você que não começou na renda variável, não começar ainda. Se você tem um dinheiro na reserva, deixe esse dinheiro em uma reserva de emergência, seja poupança, Tesouro Selic, fundos de renda fixa conservadores. Agora não é o momento para a gente pegar esse dinheiro. Eu vou aproveitar o momento porque eu vou ganhar mais. Sim, esse momento ele vai chegar, mas tem que ter calma. Tem que ter calma, não é agora esse é o momento. Então a gente está acabando de todo mundo viver a quarentena. Tem muita gente que está tendo queda no seu faturamento pessoal. Então é bem provável que muita gente que não é servidor público, que não é CLT, vai ter uma queda drástica na sua renda. E até aquelas pessoas que são funcionários, que são CLT, estão correndo risco de serem demitidos, porque as empresas estão paralisando as atividades. Então, é um cenário que isso está atingindo todo mundo. Não tem uma pessoa que não está ilesa nessa história. Então, você pegar o seu dinheiro e colocar em algo que ele pode simplesmente continuar caindo, não é muito arriscado. Então, o melhor a ser feito é esperar esse momento passar, no sentido da gente conseguir enxergar alguma luz no fim do túnel, né, onde as coisas vão se acalmar, porque realmente o mercado está muito estressado. Então, é acalmar, esperar um pouquinho, e aí para depois você fazer alguma ação, porque realmente, quem tiver dinheiro disponível e que isso não for sua reserva de emergência, que for um dinheiro que você gostaria de investir, aí sim, vai surgir grandes oportunidades para você poder ter um ganho aí com esse dinheiro que tá parado e que não é sua reserva de emergência. Ô, Nath, e pensando o seguinte, então o que eu escuto de você faz total sentido. Vamos pegar um cara que nem eu. Eu sou calouro nessa área de investimento. Mas quando eu vejo o preço que está a ação da Magazine Luiza, eu falo, nossa, tá na hora de eu ficar milionário, né? De, sei lá, aproveitar que está um valor mais em conta, porque dá a entender que empresas como Magazine Luiza, Banco Itaú e por aí afora, algumas empresas que são sólidas no mercado, que essas empresas vão voltar a crescer. Uhum. Então, para pessoas como eu, que têm uma vontade de entrar no mercado de investimento financeiro. E depois, pessoal, a gente vai falar um pouquinho até sobre os impactos disso no dia a dia do teu trabalho, da tua empresa. Então, fica conosco aí que a gente vai chegar lá. Mas eu queria saber, é o momento ou não? Você reforça aquilo que você falou, olha, tem que esperar um pouco mais para ver a movimentação. O que você enxerga disso? Não, eu enxergo que realmente ainda tem que esperar um pouco. Esse momento, ele está quase chegando, mas é igual eu falei, está tendo muita oscilação. E a gente achou que na segunda-feira retrasada seria o pico. E aí teve novas quedas. Essa semana teve novas quedas também. Então, pode ser que essas quedas elas continuem. Então, antes de você querer aproveitar esse ganho, que ele vai acontecer, espera um pouco tudo se acalmar, mas pensando numa visão de longo prazo. Porque comprar empresa é você se tornar sócio dela. Então, eu não me torno sócia dela se eu não conheço o balanço dela, se eu não conheço o planejamento dela. Então, é igual você falar assim, Natália, seja sócio da minha empresa. E eu não conheço a sua empresa. Você acha que eu vou pegar meu dinheiro e investir na sua empresa? De forma alguma. É muita irresponsabilidade. Então, é isso que as pessoas têm feito. As pessoas têm investido em ações sem conhecer a empresa. Ela conhece pela marca que aparece na televisão. O Itaú feito para você. Não tô querendo dizer que o Itaú não é uma empresa sólida. Mas tô falando assim, tem que tomar cuidado na hora de investir em ações, em conhecer de fato aquilo que você está fazendo. Conhecer as empresas. Porque a forma como eu acredito que a melhor forma para investir em ações é pensando no longo prazo. Então, se você investe querendo ganhar ter esses picos, o que significa esse pico em relação ao seu patrimônio? Você falou assim, eu quero ficar rico.
E um outro ponto. Gente, não existe como você ficar rico da noite pro dia no mercado financeiro. Isso não Pô, existe. Brian, não vai agora, hein? Ó, entrou umas 3 pessoas aqui que eu tenho certeza que estavam esperando essa resposta. Isso é construção, isso é trabalho, é o seu dia a dia. Então, hoje eu trabalho com planejamento financeiro. Esse é o meu trabalho. Mas o médico é a mesma coisa. Ele vai ganhar dinheiro na profissão dele. Você, como consultor, você vai ganhar dinheiro na sua profissão. Então, é assim que a gente constrói a nossa riqueza. É aos poucos, é a partir do nosso trabalho. Agora, os investimentos tá para otimizar aquilo que a gente está ganhando. Mas se a gente não está ganhando, então como você quer ficar rico? Agora não, gente. Boa. Vamos trabalhar. Trabalhar é o que vai fazer você a chegar na sua riqueza. Entendeu? Então, uma pessoa perguntou aqui, quanto tempo em média é o longo prazo? Quando eu estou falando de longo prazo, não é 2 anos, não é 3. Curto prazo é até 2 anos. Médio prazo, a gente coloca até 10. Depois de 10, que a gente considera como longo prazo. De 7 a 10, acima de 7 a 10 anos. Isso é longo prazo. Porque é você construir o seu patrimônio ao longo do tempo. Então, você não vai ficar rico da noite para o dia com uma tacada que você vai ganhar, sei lá, 20%, 30%. Porque o que é esse ganho de 20% em cima de um pedaço? Então, em termos de valores, o que é um ganho em cima de um ganho de 20% em 50 mil? Agora, sendo que você precisa, para você ter a sua independência financeira, para você usufruir do seu patrimônio, seria você ter um patrimônio de 1, de 10, de 100 milhões. Então, Não vai resolver. 20% em cima de 50 mil, em um dia, não vai resolver minha vida. E é isso que as pessoas estão achando, entendeu? Isso não vai resolver a vida de ninguém. Então tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter analisar todo o cenário, analisar aquilo que você quer para você no longo prazo, para você criar uma estratégia e a partir dessa estratégia você começar a investir esse dinheiro de forma gradual. Ô, Nath, pô, primeira coisa, né? 7, 10 anos no longo prazo pro brasileiro aí deve ser uma sofrência, né? Nós que temos uma visão muito de curto prazo. Pelo menos eu, né? Pensando assim, a hora que me falou longo prazo, eu imaginava efetivamente aquilo que você tinha falado inicialmente. Olha, 3, 4 anos. Não, nós estamos falando de 7 a 10 anos, é bastante tempo. Uma pergunta, olhando um pouquinho mais para o modelo de negócio de vocês agora. De certa forma, né, a crise está pegando todo mundo. Né? A crise ou essa situação, vamos chamar como cada um queira. Como que vocês estão atuando para que vocês ainda sejam um negócio atrativo? Porque tem gente que quer investir, mas deve ter gente agora que está correndo do mercado de investimento. O que vocês estão fazendo enquanto negócio para poder superar esse momento? Quais são as estratégias? Não sei se você pode compartilhar um pouco com o pessoal também. Tá, beleza. É porque é o seguinte, muitas das pessoas nos procuram para ganhar mais. Porque eu quero ganhar mais, porque eu quero ficar rico. E não, eu quero fazer esse meu dinheiro trabalhar. Beleza. Poucas pessoas nos procuram por conta de gestão de risco. E no planejamento financeiro, a gente trabalha com 6 pilares. Gestão financeira, gestão de risco, ele é o segundo pilar. Planejamento de aposentadoria, gestão de ativos e sucessório e tributário. Então, diante daquilo que a gente está passando agora, é o momento mais importante para que as pessoas entendam a necessidade de ter uma melhor gestão de risco. Eu estava conversando com um casal de clientes na sexta-feira. E eles estavam me questionando a respeito disso. E eu falei, e é exatamente o que eu apontei para eles. Agora, o cenário mudou
mas é importante por quê? Para que as pessoas entendam a necessidade de ter uma boa gestão de risco. Porque eu tenho muitos clientes que não querem ter reserva de emergência. Eu falo assim, não, com certeza você precisa ter. Não, Natália, mas minha vida tá tudo certo. Olha, meu dinheiro tá entrando, meu trabalho tá estável, tipo assim, minha saúde tá em dia. Não, eu não preciso de reserva de emergência. Eu falei assim, não, você precisa. Porque alguma hora pode ser que você precise. E teve até... Quantos por cento, caso Nath? Só por curiosidade. Quantos por cento você sugere para as pessoas ter reserva de emergência? Qual que é o Tá. percentual mensal que eu tiro da minha receita? Na verdade, não é um percentual, ele é um montante. Que você precisa atingir esse montante. Por exemplo, como que a gente dimensiona qual que é a sua reserva de emergência? Que a gente chama de pulmão financeiro. Que é você ter um período, caso aconteça algo, você ter o valor que você consegue pagar as suas despesas do dia a dia. Por quanto tempo? O básico é assim, você pegar o seu gasto mensal e o mínimo que você deveria ter seria de 6 meses Ok. a eu diria até 24 meses do que você tem de gasto. Porque isso vai variar muito do contexto da pessoa. O contexto pessoal, o contexto familiar e o contexto profissional. Então, para pessoas que têm uma segurança a mais, digamos assim, entre aspas, no trabalho, que tem uma certa regularidade de recebimento, a necessidade dela é um pulmão cada vez um pouco menor. Mas, por exemplo, empresários, a necessidade dele aumenta. Se ele tem filho, aumenta ainda mais. Se ele tem outros dependentes, aumenta ainda mais. Então, isso varia da necessidade de cada um. Não existe um valor fixo. É o que é o mais seguro, dependendo da realidade de cada um. E nesse momento, por exemplo, igual o Gustavo, o padre, aí que entrou aqui agora, o padre ele gasta todo o dinheiro dele com carne. Pensa no bicho que mastiga ele. Resumo da ópera. Chegou essa situação agora, está apertado financeiramente. O que você tem dado de dicas para as pessoas, né? Porque tem muita gente que não faz a reserva. Eu vi uma live esses dias com uma pessoa também influente aí nessa área financeira, que ele falou, sabe qual que é o problema do brasileiro? Que agora aconteceu essa situação e como ele não se preparou lá atrás, ele acha que a merda aconteceu agora. Mas na verdade é só consequência da sua falta de planejamento. Beleza? Eu entendo. Mas essa é a realidade. Nessa realidade, o que você tem dado de dica para as pessoas para que elas consigam se encaixar e passar por esse momento? Tá. Bem, então agora analisando o que está acontecendo... 3 dicas. Tá. É um momento muito crítico. Muito crítico. Então, a primeira coisa é entender como que essa crise está afetando a sua vida financeira. Então, se você é empresário, como que isso está afetando o faturamento da sua empresa? E isso vai por segmento, igual você perguntou da gente. O nosso segmento, ele ainda não foi tão afetado assim, porque a gente oferece um serviço que é justamente para esse momento que as pessoas estão passando, momento de crise. Tá, agora, por exemplo, o serviço, bares, restaurantes, que tiveram que ser fechados. Como que esse fechamento está impactando no seu faturamento? Você está fazendo delivery, não está? Então, a primeira coisa é fazer o entendimento de como está como que está a sua realidade e qual que está sendo o impacto dessa crise na sua realidade financeira. A segunda dica é separar o que é gasto fixo e o que é gasto variável. E eu vou explicar o que são esses dois conceitos. Porque ele não está ligado ao valor fixo da despesa, mas é o tipo de despesa. Gasto fixo, ele é aquilo que determina o seu padrão de vida. Então, é suas necessidades básicas. É o carro que você anda, é o lugar que você mora, enfim, é aquilo do seu dia a dia. Então, é sua alimentação básica.
Então, isso são seus gastos fixos. Então, você tem que fazer um levantamento de como que estão os seus gastos fixos. E qual que é o impacto disso no seu ganho. Agora, em contrapartida, temos gastos variáveis. Os gastos variáveis não é aquela necessidade, mas elas acontecem. Então, é o seu gasto pessoal, é o gasto com personal, é o gasto com um curso que não está ligado à sua atividade profissional, é presente, é lazer, então é as viagens. Então, agora você fez essa separação de gasto fixo e gasto variável. Você reza. Agora você reza. Agora que você fez separação é bem tranquilo. Põe a mãozinha assim e vamos lá comigo. Pai Nosso, né? Né? Porque realmente acontece isso demais, viu? Chega várias pessoas para mim e falam assim: nossa, parece que eu vivo para pagar a conta e eu não gasto nada comigo. O problema é que o padrão de vida está muito alto. Mora num lugar bacana, os filhos estudam numa escola bacana, o carro é um carro ok, que dá um conforto legal, e acaba o que sobra para qualidade de vida, que é as despesas variáveis, não está sobrando muito. Então, por isso que as pessoas entram em choque daquilo que eu não tô aproveitando o meu dinheiro. É porque o seu padrão de vida está muito alto e a qualidade de vida você não está aproveitando com ela. Você não tem uma sensação de que está aproveitando. Então, essa é uma outra dica. Nunca deixe seu gasto fixo muito lá no talo, muito próximo daquilo que você está ganhando. Porque em momentos como esse, você não tem uma flexibilidade no seu orçamento. Então, você não pode fazer novos gastos. Você vai ter que reduzir, mas se você reduzir, não vai ser algo tão relevante. Então, o gasto fixo, ele tem que ser em torno ali de até 40% dos ganhos, que seria o mais saudável, Caramba. tá? Isso vai variar de família para família, mas para você ter uma flexibilidade boa, acho que até uns 40% seria algo ok. Ô, Nath, Agora, você acha a terceira só uma dica, pergunta em relação. Tá, finaliza a terceira dica, eu te dicas. pergunto, vou anotar aqui do custo fixo. Vai lá. Tá, a terceira dica, gente, cortar gasto variável. Chega, você tá em casa, você não tá de quarentena, não é agora o momento para você comprar nada novo, é para você consumir os alimentos dentro de casa, enfim, esquece gasto variável. Agora é o momento de enxugar o gasto variável lá no talo, para depois, quando tudo isso passar, a gente poder voltar à vida normal, né? Boa. Então, basicamente, mapeia os teus custos, Tá. né? Os teus gastos fixos. Vamos lá. Primeiro, você entender a sua realidade, qual que é o impacto disso o impacto da crise nas suas finanças. Segundo, fazer um detalhamento dos seus gastos fixos e gastos variáveis. E terceiro, reduzir os gastos variáveis ao máximo. Top. Boa. Eu quero até dar um adendo. O Valdo está aqui também acompanhando a gente. O Valdo é um consultor financeiro. Tive a oportunidade de fazer uma live com ele essa semana. E ele me falou uma coisa há mais ou menos uns 3 meses, não mais, faz uns 6 meses que mudou a minha vida. Porque ele é um cara que já tem uma certa estabilidade, né, financeira, é um cara equilibrado. Eu falei: ô Valdo, vai lavar, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você também é consultor como eu, né? Como é que você faz para ser sossegado desse jeito? Ele falou: cara, depois que eu fiz a minha reserva, né, que eu criei uma estabilidade financeira, que eu tenho uma segurança, a vida fica mais leve. Eu falei: caramba, cara, faz total sentido. Porque até então eu vivia muito naquele negócio assim: cara, o que eu tenho que pagar, de onde eu vou providenciar o dinheiro por aí afora. Ele não sabe disso, mas Valdo, você foi o culpado, no bom sentido, junto com a Larissa também, que me apoiou, para remodelar toda a minha estrutura financeira. Porque senão você fica louco, cara. É muito fácil você pirar. Né? Eu brinco com o pessoal: você quer ver assim, ó, uma mulher... Meu sogro me ensinou isso um dia. Eu falei: Mauro, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô numa dúvida cruel se eu vou viajar ou se eu fico aqui em Curitiba, né? Eu tinha marcado de viajar com a Nath, mas surgiu uma demanda aqui em Curitiba, algo considerável e tal. Ele falou: Gustavo, lembre-se de uma coisa. Ó, o dia que faltar dinheiro na sua casa, você não queira ver sua mulher. Então, assim, a falta de dinheiro é um dos principais motivos de separação, né, Nath? Se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo.
Com Então, o certeza. convite que eu trago para vocês, que eu estou aplicando e mudou a minha vida, é o primeiro passo que ela trouxe. Trazer consciência da tua situação financeira, né? Rever os teus custos para que você possa ajustar. E a hora que você chegar na estabilidade, gente, não tem coisa melhor. Né? Dá uns frios na barriga ainda, mas você fica mais seguro. E, Nath, você falou Não, um e só uma ponto... coisa importante, Gustavo, que eu gostaria de falar, é também conhecer os ganhos. Eu conheço muita gente que não sabe quanto ganha. Então, como é que vai fazer toda essa organização se você não sabe quanto você está ganhando? Ah, mas a minha renda é muito variável. Então, depois você faz a média anual. Ou você entende o seu valor anual para depois você fazer a sua média mensal, para você entender quanto que isso está representando no mês. Mas, gente, é muito importante saber quanto vocês ganham, para depois você conseguir organizar a casa, igual eu comentei anteriormente. Boa. Pessoal, mais uma vez, vou pedir para vocês, quem tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida e quiser que a Nath, né, responda, manda aqui que a gente vai trazendo para ela. O que for atrelado é de mercado financeiro, né, a liderança não, né, Nath? Tá desenvolvendo, que eu vejo que vocês têm treinado pra caramba lá. Mas o que você tiver de dúvida da área de finanças pessoal, mercado financeiro, manda aí. Outro pedido clica ali no aviãozinho, compartilhe com as pessoas, com seus familiares, com seus amigos que agora estão assistindo o Faustão, nem sei se está passando isso. Meu, vem pra cá, vem conhecer um pouquinho mais, entender a realidade, pegar alguma sacada que possa fazer a diferença aí no teu dia a dia. Nós paramos a nossa tarde aqui, por quê? Porque a gente quer compartilhar algo que faça sentido para você. Nath, vamos lá, voltando. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte, e essa é uma dúvida cruel. Porque nesse momento agora, qual que é uma tendência nossa? Olhar para minhas despesas, né, os meus gastos variáveis e falar, cara, eu tenho que começar a cortar, né? E aí eu ouvi uma outra pessoa comentando esses dias o seguinte, que se o brasileiro começar a pensar dessa forma de cortar, vamos dizer, os gastos variáveis, aí que a economia vai explodir de vez, né? Porque nós não vamos girar o mercado que já está quase que parado. Qual que é a tua opinião sobre isso, né? E se tem alguma forma da gente ajustar que funcione tanto para a pessoa física, mas também que faça com que o mercado não pare. Porque se o mercado parar, daqui a pouco é mais gente sendo mandada embora, é menos dinheiro circulando. Então, qual que é a tua ótica em relação a isso? No momento que o mercado me obriga a gastar menos, mas ao mesmo tempo ele depende que eu gaste mais para girar. Bem sossegado. Gustavo, bem sossegado. Olha, não tem como sair dessa crise ileso. Não tem como. Então, é complicado. E justamente foi uma das coisas que a gente estava até conversando. O brasileiro, ele é muito imediatista. E ele não se planeja, porque nós somos muito otimistas. A gente estava vendo aquilo acontecer na China, a gente não achava que isso ia chegar no Brasil. Ou se fosse chegar, que não ia parar, que as coisas não iriam parar da forma como estão parando. Então, a gente, na nossa cultura, nós somos muito otimistas. E vem uma crise como essa para mostrar o seguinte, nada é tão lindo como a gente imagina que ela é, como essas coisas são. Então, a gente tem que se preparar para esses momentos. Porque momentos de crise, eles vão acontecer. Nada na nossa vida é tudo flores. Sempre a gente vai passar por algumas crises. E o importante é você se preparar para isso. Você não sabe quando vai acontecer, mas vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Então, você estar preparado, igual você comentou, que o seu amigo te ajudou, é justamente você ter essa reserva. O problema é que ela veio sem muita gente estar preparada. Então, ela veio sem muita gente ter sua reserva, ela veio sem empresas terem reserva. As empresas, elas são constituídas e as pessoas não têm um capital de giro. Elas vivem no sufoco, lutando para pagar a despesa que vai vir. Ou seja, as pessoas vão quebrar. Não tem como. Algumas vão, outras não. Sim. Algumas vão ser muito impactadas e dependendo da forma como isso for se prolongando,
vai ter pessoas quebrando sim. Isso não tem como a gente falar que não vai acontecer. Mas o importante é aproveitar desse momento que a gente está passando para se reinventar. É para olhar o que faltou e como a gente pode fazer de uma forma diferente. Porque agora a gente vai ver, igual foi uma dessas, esses dias eu estava conversando com outro pessoal e eles falaram que assim, é engraçado que toda crise a gente sempre volta mais forte. Porque a gente começa a perceber algumas coisas que a gente não estava percebendo antes. Então, antigamente, agora, a quantidade de pessoas que estão fazendo home office é impressionante. Então, as empresas vão perceber que elas não precisam de uma estrutura tão alta, com custo fixo muito alto, para manter a sua empresa funcionando. Bares e restaurantes estão se reinventando fazendo delivery. Então, as pessoas estão começando a usar da criatividade para enxergar formas para poder sair disso de uma forma menos pior possível. Mas isso vai acontecer. Só que você não, a pessoa, você perguntou qual é essa relação da empresa com a pessoa. Só que as pessoas, elas têm que enxergar qual que é a sua realidade. Então, tem pessoas que estão tranquilas, porque estão preparadas para o que está acontecendo, mas tem pessoas que já estão com a corda no pescoço. Não são elas que vão dar o giro da economia. Não adianta. Então, ela tem que olhar e ser muito realista com a realidade dela. E, infelizmente, a maioria dos brasileiros estão se encontrando nessa situação de realmente olhar e cortar os gastos. E isso vai impactar a economia. Então, querendo ou não, isso de alguma forma vai impactar o sistema como um todo. Mas agora é enxergar outras formas para você sair disso. Ser realista é um remédio, né? Não tem muita escapatória. E pessoal, exatamente. Eu quero até complementar, Nath, que você compartilhou. Tem um Instagram, ontem a gente assistiu uma live do Maurício Benvenuti, eu até anotei aqui para poder compartilhar com vocês, chama Start C, o Instagram, aonde que ele falou algumas coisas. E uma coisa legal que ele comentou é o seguinte, duas eu vou compartilhar com vocês. A primeira esse é o momento que a gente tem que olhar e seguir o dinheiro. Para quem está procurando aí se reinventar, como a Nath comentou, enquanto empresa ou enquanto pessoa física, ver o que está acontecendo no mercado, para onde que está indo o dinheiro. O dinheiro está indo para necessidade básica, o dinheiro está indo para uma parte digital. Então entenda como o seu negócio ou como você pode oferecer algo que se adeque para essa necessidade. Por quê? Porque nessa ótica está tendo uma mudança do comportamento do consumidor. Então ele falou assim, olha, siga o dinheiro. Porque vai ter gente que vai ganhar dinheiro nesse momento. Por que não você? Por que não a tua empresa? Pense na solução. Em vez de ficar gastando tempo lamentando, chorando, que não vai resolver muito o nosso dia, chama o teu time e quebra a cabeça o que nós vamos fazer diferente. Chama a tua família e fala o que nós vamos fazer em casa. Pensar na solução e siga o dinheiro. Né? Como é que eu sigo o dinheiro? Se você entrar no Google agora e pesquisar com o que o brasileiro está gastando, tem vários relatórios que já estão saindo, que já estão mostrando qual que é a tendência de consumo do brasileiro nesses próximos meses aí com corona. Então isso é uma coisa que ele falou. A outra coisa que o Maurício Benvenuti falou lá no Start C é que em momentos de crise é mais importante pensar no que está por vir do que proteger o que você já tem. Ou seja, eu entendo que nós temos que proteger o que nós temos, senão daqui a pouco não temos nada, mas a gente tem que enxergar também o que está vindo por aí, como que eu vou lidar com isso. Né? Eu vejo pessoas assim que estão muito apegadas agora ao que deixou de fazer lá atrás. O que você deixou de fazer, cidadão. Passou, né? Acabou. Né? Passou, vamos olhar para frente e ver o que pode aprender com isso. Nath, duas perguntas finais que eu tenho. A primeira, e que assim, não quer calar, qual que é a tua perspectiva em relação à tendência do mercado financeiro? O que você tem ouvido aí, né, no acesso que você tem? Quanto tempo vai durar isso? Quais são as expectativas aí para essa próxima semana? Compartilha conosco qual que é a tua visão em relação a esse futuro. Bem, você me fez uma pergunta muito Se delicada. não for otimista, você nem compartilha, viu? É porque eu falo delicado, porque hoje, assim, é como se eu quisesse prever o futuro. É como se eu tivesse uma bola de cristal e que falasse, não, vai ser assim. Não tô falando isso porque
muita gente pergunta para nós quando é que tudo isso vai passar. E de fato a gente não sabe. Então, assim, tem vários estudos que isso pode levar um mês, de 1 mês a 3 meses, de 3 a 6 meses e de 6 a 1 ano. O que você A maior acredita? parte está de 3 a 6 meses. Então, é o que assim, a maior parte desses estudos é que está falando que vai levar de 3 a 6 meses para a gente poder sair disso. Nath, o que você... Oi? Aqui cortou para mim. O que você acredita? Você comentou que tem alguns estudos que falam de 1 mês, 1 a 3 meses, 3 a 6 meses, acima de 6 meses, 1 ano. O que você acredita? Eu sei que, assim, né, nesse momento é até sacanagem fazer uma pergunta dessa, mas pela tua leitura crítica de tudo que está acontecendo, qual que é a tua ótica? Tá, é porque é o seguinte, a gente meio que tenta fugir dessa pergunta, porque é como se realmente a gente fosse prever o futuro. É igual a questão do dólar. Todo mundo fala assim, nossa, ano passado, a gente tem clientes que faz investimentos offshore, né, em dólar. E muita gente estava assim, nossa, esse dólar tá muito caro, e aí, ele vai aumentar? Cara, eu não posso te responder isso. Não, ele vai abaixar. Eu falei assim, eu não posso responder isso porque muita coisa pode acontecer. E é o que tá acontecendo agora, entendeu? Então, tipo assim, antes dessa crise toda estourar da pandemia, a gente achava que o dólar já tava numa altura lá em cima. Só que aí veio para mostrar que não. Ele vai ficar ainda mais... Ele ficou ainda mais caro. Então, por isso que eu tô falando, a gente pode errar nessas previsões. Porque realmente é previsão. Então, eu particularmente... Tô esperando. Tô esperando. Eu acho que vai mais de 3 meses aí. Igual você falou, porque as pessoas vão se reinventar. Eu acho que não vai ser simples. Muita gente vai ser afetada. Eu estava conversando com uma amiga ontem. Ela é empresária e ela estava assim, bem receosa em relação a tudo que está acontecendo agora. E aí eu falei assim, realmente é um momento para a gente parar, para rever algumas medidas e pensar em como que a gente pode reduzir o máximo os nossos custos para que as empresas fiquem menos ilesas possíveis. Então, eu acho que considerando tudo que está acontecendo, numa visão otimista, acho que vai um pouco mais de 3 meses. Boa. Assim, eu digo, a gente encontrou uma solução para essa doença e a gente vai sair disso e as empresas vão começar a voltar ao que era antes e aí a economia vai começar a voltar a girar como era antes. Então, eu acho que vai um pouco mais de 3 meses aí, porque realmente eu acho que antes seria um pouco muito, muito otimista demais. Boa, obrigado, Nath. Felipe, eu vou pedir para que você mande um direct ali para a Nath, que ela pode te responder na sequência, porque o nosso tempo aqui já estourou, mas eu quero fazer uma última pergunta para ela, que eu sempre faço nas lives, Nath. Quando a gente vai finalizar, primeiro eu quero fazer um convite para todos que estão aqui, que vão assistir essa live depois gravada. Nath, qual que é o teu Instagram? Tá. Meu Instagram é Natália Julis, sem H, e Julis com 2 L's. Então, me sigam, pessoal, lá, sigam trocam lá, ideias Nath. comigo. Arthur, depois eu te respondo, a gente comentou a respeito disso logo no começo da live sobre ações. Vai ter essas oportunidades, mas tem que ter muito cuidado, a gente está muito no meio do furacão ainda, só para poder te responder aí, rapidamente. Boa. Natália, para fechar, eu sempre peço para as pessoas assim, olha, deixe uma mensagem final que você quiser falar e finalize com uma frase que te representa, uma frase que você gosta, sei lá, que simboliza aí a tua caminhada. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a tua atenção, você ter disponibilizado esse período para estar aqui conosco, compartilhando o teu conhecimento e a tua visão. A todo mundo que nos acompanhou, pessoal, continue aí conosco, @serconsultor. Temos live aí quase todo dia da semana, só com gente fera. Vai lá, Nath, mais uma vez, obrigado. Tá contigo. Gustavo, primeiramente, eu quero agradecer demais pelo convite. Foi muito bom participar aqui com vocês e estar compartilhando com as pessoas um pouquinho da minha visão sobre tudo que está acontecendo.
Primeiro, a mensagem assim, não querendo ser pessimista, mas para que as pessoas entendam a importância do planejamento em suas vidas. Isso é o meu trabalho, é o que eu faço, e eu faço porque eu acredito e porque para mim, é a minha missão, assim, para ajudar as pessoas a se planejarem, conquistar aquilo que elas querem. Então, assim, a primeira coisa, vamos planejar as nossas vidas. Tem uma frase que a gente gosta muito, que é engraçado como as pessoas planejam mais suas férias do que suas próprias vidas. Essa é uma frase que representa a maioria das pessoas. E eu queria dizer que, gente, vamos planejar a vida no mesmo entusiasmo que a gente planeja as nossas férias. Porque isso traz muitas possibilidades para a gente lá na frente. E eu falo isso pessoalmente na minha vida. Então, agora está sendo um momento de crise, mas pessoalmente não é algo que está me tirando de sério, porque eu tenho... eu tô preparada para isso que está acontecendo agora. E eu converso bastante isso com os meus clientes também. E também eles também estão, justamente pelo fato da gente estar planejando a vida deles. Então é isso que eu tenho para falar. Então, assim, gente, planejem as vidas de vocês como se fossem as férias. Porque faz tanta diferença lá na frente. E em momentos difíceis como esse que a gente está vivendo agora, porque eu não vou falar que é fácil, é muito difícil a gente ver cidadãos ali todo dia trabalhando e às vezes não conseguindo pagar o pão da mesa que ele vai precisar para ele e para os filhos. Isso é muito triste de ver isso. Então, se a gente tiver um planejamento, a nossa vida pode ser muito melhor. Sensacional. Sabe o que vem na minha cabeça? Isso, Josi, vida leve e divertida. Total. Me veio na minha cabeça que se eu planejar a minha vida, como eu planejo as férias, provavelmente o meu dia a dia, ele vai ter a leveza, ele vai ter a sensação, ele vai ter um sentimento, ele vai ter o prazer de umas férias. Top demais. Nath, tamo junto, pessoal. Segue a Nath lá, fica conosco aqui também. Uma boa noite para todo mundo, boa semana. Bora lá, vamos se reinventar e sair mais forte do que a gente entrou. Tchau, tchau. Tamo junto. Exato. Obrigado, Nath. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, galera. Beijo. Buenas. Tchau, tchau, Ali.